Olá, sou Denise Univelti com temas de liberalismo de direita. E o tema de hoje é Entendendo a Esquerda. Bom, para entender a esquerda, então, eu coloquei aqui os limites superiores e inferiores da esquerda. O limite superior nós já conhecemos aqui, né? É o socialismo científico e o comunismo. E no limite inferior nós temos, né, o centro-esquerda, que a partir dali já começa a direita. E logo em seguida aqui, que nós já vimos, podemos colocar aqui os anarquistas de esquerda, os anarquistas de Bakunin. E tanto um quanto o outro, podemos até chamar aqui de socialistas, eles seguem mais ou menos a mesma cartilha. Eles seguem a ditadura do proletariado, eles seguem a economia estatal planificada, que é onde os líderes, né, editam leis e regras para que os cidadãos todos sigam aqueles mesmos passos, todos têm que ser iguais, todos proletariados. Então, são os mascadores de Azalea, né, por excelência, digamos assim. E logo em seguida, que eu sempre coloco aqui, que são os nazifascistas, né? Aí eu vejo, né, estudiosos, né, ou também neonazistas, neofascistas, integralistas brasileiros que são fascistas, né, reclamando: "Ô, Vanderlei, você fica colocando todos eles no mesmo balaio", e não são, realmente não são. Veja as grandes diferenças. Esses aqui querem a ditadura do proletariado, socialistas. Os nazifascistas, eles não querem proletariado, eles não querem luta de classes como nos socialistas. Eles não desejam isso. Eles desejam que exista uma classe dominante grande, que sigam certos critérios e que sejam os escolhidos para a dominação. No caso da Alemanha, são os arianos. No caso da Espanha, do generalíssimo Franco, ele desejava a volta dos reis católicos, que era a época de ouro da Espanha. E nessa época, então, ele desejava instituir o ultramontanismo, que é uma teoria católica ferrenha, radical. Já Mussolini, ele já desejava a volta do Império Romano, que era a época de ouro da Itália. E pela volta do Império Romano, ele fez um acordo com o Vaticano também, no Tratado de Latrão, entregou terras para que o Vaticano fizesse seu Estado, e com isso assinou também que esse Império Romano dele teria como religião oficial o catolicismo. Então, aqui existiriam todas as classes: classe baixa, classe média, classe alta, muito ricos, mas todos que se adequassem a esses critérios, ou o ariano, ou o cidadão do Império Romano, ou o cidadão do novo Império Espanhol ultramontanista. Então todos esses aqui, eles seguindo esses critérios, eles podiam, como eu falei, ser de todas as classes sociais. Então eles detestavam essa questão de uma classe única dos socialistas. Então também tinham essa raiva. Outra, que aqui o Mussolini, né, a religião lá do Império Romano Católica, a religião do Império Espanhol seria a católica, ultracatólica, e a religião aqui também da Alemanha são os luteranos e os católicos. Então eles detestavam a questão também dos socialistas, eles seriam ateus. Então, para esses aqui, na verdade, eles são ultraconservadores. Embora talvez nós não tenhamos essa visão quando nós estudamos história, né, que a gente só estuda: os nazistas mataram tanto, né, os fascistas fizeram isso, mas na verdade eles são ultraconservadores. E como eles são ultraconservadores, eles detestam esse nivelamento por baixo dos socialistas, porque eles querem nivelar por cima. Eles querem chegar a épocas de ouro, né? Época de ouro de Roma, época de ouro da Espanha, época de ouro, né, do passado teutônico, né, germânico. Então nenhum deles tem menor vontade de ser socialista marxista. Inclusive nas ruas, né, eles brigavam a Mancha Verde e Gaviões da Fiel. Eles se encontravam, os nazistas, por exemplo, e os marxistas lá, os comunistas, e entravam no pau mesmo, com paus e pedras e às vezes arma de fogo, e se matavam adoidado. Então eles não tinham dó um do outro.
a própria invasão, né, de Hitler, apoiado, né, por Mussolini na União Soviética, foi por isso, pela raiva que eles tinham do regime socialista. Então não dá para colocar realmente junto, assim, pertinho, como geralmente eu coloco. Ele fica bem longe, bem longe. Mas de qualquer maneira, continuando aqui nos nossos, né, de esquerda, nós temos sociais-democratas. Social-democrata, também, por incrível que pareça, se vocês assistirem meu vídeo também sobre o PSDB, eles nasceram junto com os socialistas. Eles são irmãos gêmeos. Só que chegou um momento na vida deles que os socialistas disseram: vamos ganhar a guerra pela revolução, naquela época armada, e hoje revolução cultural. E os sociais-democratas falaram: não, nós vamos conseguir a vitória através das urnas, democracia. Então eles se dividiram e saíram também um do lado do outro. E também os sociais-democratas também não tem nada a ver com os nazifascistas, que também se detestam. Esse aqui detesta todo mundo. Por quê? Porque todos esses aqui são do relativismo moral, eles não são conservadores, são progressistas, então ele detesta. E tudo que está aqui nesse meio, como por exemplo o fabianismo do Reino Unido, ele é de esquerda, né? Ele pode estar um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, ele se liga muito aos sociais-democratas, mas ele é de esquerda. Assim como outras teorias que nós vamos encontrar por aí, eu coloco sempre as mais clássicas, mas são muitas e muitas. Estando entre esses dois pilares, tudo é de esquerda. Então, tendo feito essa análise aqui, vamos fazer uma análise diferente aqui, que para vocês verem também uma questão que o pessoal tem me reclamado muito, e vocês vão ver aqui no final. Estou colocando aqui duas adagas gaúchas que eu gosto muito, né? Tem uma certa coleçãozinha, para aqueles que já me conhecem. Essas duas adagas vão representar dois eixos. Nesse aqui, o eixo das liberdades individuais, e nesse aqui, o eixo das liberdades econômicas. Então, aqui, nesse ponto aqui vai ser liberdade máxima, e lá nas pontas vai ser liberdade mínima, para ficar mais fácil a gente ver. Então, colocando aqui os socialistas comunistas, vamos colocar eles liberdade econômica mínima e liberdade individual menos ainda. Então, colado nesse eixo aqui. Mesma coisa com os anarquistas, vai ficar colado nesse eixo junto com o irmão dele socialista. Já os nazifascistas, eles já vão ficar na posição intermediária, porque ele tem um liberalismo econômico. Quando Hitler colocou na Alemanha, Mussolini, eles não tiveram muita intervenção estatal, mas não mataram a economia. Então eles não estão nem de um lado nem do outro, até porque as liberdades individuais também eles não foram extintas. Como eu falei, se você fosse ariano, você teria muito para fazer, você não ficaria parado não, você poderia ter negócios, poderia fazer o que você quisesse, contanto que você fosse ariano. Assim como também lá, como o Franco, né? Se você fosse ultramontanista, você estaria também liberado para fazer um monte de coisa, só se você não fosse. Aí os sociais-democratas ficam um pouquinho mais para o lado do liberalismo, porque eles realmente têm um liberalismo um pouco maior, né? Veja-se pelo PSDB, e o centro-esquerda fica também um pouco mais para o liberalismo econômico, um pouco mais também para as liberdades individuais. Então ficaria mais ou menos isso. Agora, que eu sempre falasse, mas não mudou nada, né? Não mudou nada, mas agora vai mudar. Agora nós temos aqui então um último eixo aqui, o eixo XYZ. Esse eixo aqui vai representar o conservadorismo. Então agora fica aquela pergunta: socialista conservador? Não. Anarquista conservador? Não. Centro-esquerda conservador? Não. PSDB conservador? Não. Os nazifascistas são conservadores? São. Então eles vão estar aqui num patamar mais alto de conservadorismo. Então se eles vão estar nesse patamar mais alto, nós vamos colocar ele no patamar mais alto aqui. Então está ele aqui.
Então, fico me perguntando, Vanderlei, mas que história é essa de terceira via, terceira via, terceira via, terceira via, terceira via? Terceira via pode ser comprovado por aqui. A terceira via é que no plano nós temos todos liberais morais. E num plano acima nós temos o conservador. Embora todos sejam de esquerda, todos estão na faixa da esquerda. Se esses eixos continuassem, eles continuariam para cá e a direita ficaria para cá. Então, e ficariam todos aqui conservadores aqui em um certo limite. Então, todos esses aqui são não conservadores e aqui conservador. Então, a teoria da terceira via é mais ou menos isso. Claro que a gente pode também provar por outros meios, mas eu decidi fazer por esse gráfico aqui para que vocês tenham aí uma visão mais ampla do processo. Então é isso, pessoal. Então tentamos demonstrar nesse vídeo aqui o que é a esquerda, de onde vai, de onde vem e por que são esquerda, mas são diferentes. São como se fossem irmãos totalmente diferentes, né? Tem um irmão lá que é mais zangado, tem um irmão que é super alegre, mas todos eles são irmãos. Então todos são irmãos, mas tem suas diferenças. E a grande diferença do nazifascismo é a questão dele ser conservador. Um grande abraço para vocês e tchau, tchau!